Vamos lá ao primeiro vídeo desse canal de cortes do Bobzera. E para começar bem, eu trouxe um vídeo que vai falar muito sobre o que eu penso, como eu me sinto em relação a certas coisas. Eu acho que vocês vão gostar. É um vídeo do canal do Investidor Sardinha. Eu não sei se você conhece o Raul Sena, né? É um cara muito famoso no cenário de finanças. E ele vai falar como é ganhar 1 milhão por mês. Vamos ver? Então vamos lá. Bom, um vídeo diferente aqui hoje. Não é um desses vídeos de coach para falar, olha como eu ganho dinheiro. Vocês sabem que eu não sou de fazer esse tipo de conteúdo, não é aquilo que eu gosto. Mas eu vi um vídeo do meu amigo Breno Nogueira aí na internet e ele estava falando exatamente sobre como foi para ele chegar a ganhar 100 mil por mês. E 100 mil por mês, para mim, não foi um grande marco, porque eu nem vi acontecer, assim. Eu trabalhava como executivo, passava boa parte do meu tempo trabalhando, e naquele momento ali, o que mais me interessava era só acumular dinheiro, então eu simplesmente fui investindo e não mudou muita coisa na minha vida. Eu até meus 28, 29 anos, se você voltar aí no canal, eu investia aqui muito, né? Investia às vezes. Cara, que interessante ver um cara tão milionário, um cara que tem tanto dinheiro e você pode até duvidar das coisas que ele vai dizer ou das coisas que ele vai falar sobre o enriquecimento dele, mas é uma pessoa muito responsável no mercado financeiro, é um cara que soube aplicar o próprio dinheiro do próprio trabalho, que soube, enfim, crescer e fazer aquilo ser valorizado. E como você pode ver, olha só, eu cravei na hora certa na tela. Olha que coisa interessante. Há 6 anos atrás, cheio de vídeos com 6 mil visualizações, com 4 mil, com 3 mil, com 1.000 visualizações. Você vê, tudo teve um começo, né, cara? Tudo teve um pequeno começo. Você imagina se ele, nessa época aí, olhasse pro próprio canal e falasse, pô, cara, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se vai funcionar, e tivesse abandonado, né? Provavelmente o YouTube dá uma excelente receita para ele, além dos próprios negócios que ele já tem no ramo financeiro. Isso é muito importante. Outra coisa que ele citou aqui, que é uma parada que eu sempre falo com os meus amigos, falo, enfim, com a minha família, falo sempre sobre isso, é que a partir do momento em que determinadas pessoas mudam de padrão de vida, mudam de padrão financeiro, as pessoas acham que, por terem mudado esse padrão de vida, elas têm que acompanhar o valor que estão recebendo. Ou seja, a pessoa está ganhando 10 mil... aí gasta por 10 mil, aí tá ganhando 20, gasta por 20, tá ganhando 30, gasta por 30 e assim sucessivamente. As pessoas não conseguem manter o mesmo padrão de vida olhando para o futuro para tentar sair dessa corrida dos ratos, onde você só paga a conta e vive, paga a conta e vive, paga a conta e vive. Você tá sempre girando uma roda onde você não consegue criar capital, onde você não consegue criar uma reserva para você estar preparado para possíveis emergências, cara. Eu sempre falo isso, e hoje em dia, graças ao meu bom Deus, eu sou um cara que tem um padrão de vida muito melhor do que eu já tive há 7, 8 anos atrás, mas isso foi construído. E quando eu ganhava, sei lá, 5 mil reais, eu vivia com menos que 5, e quando eu passei a ganhar 10, eu continuei vivendo o padrão dos 5, dos menos que 5. Claro, a gente faz uma coisinha ou outra aqui para agradar a nossa existência, né? Para ter um pouco mais de conforto, comer um pouco melhor, de repente treinar numa academia melhor. Isso é bacana, sabe? Mas sempre com moderação, sempre observando aquilo que é importante fazer, que é ter uma reserva para que você possa ficar tranquilo, em paz, botar a cabeça no travesseiro, sabendo que você não tem nenhuma dívida e sabendo que, pô, cara, você precisa evoluir, sabe? É importante demais isso. 70 mil, 80 mil em um único mês. Cheguei a investir até mais de 100 mil num único mês ali. Mas eu ainda morava num apartamento de 70 metros quadrados. Aí a diferença foi que eu pagava 2 aluguéis, né? Porque eu tinha um em São Paulo e um em Goiânia. Sempre lugares muito tranquilos, assim. Nunca fui de gastar rios de dinheiro. Vivia da mesma maneira que eu vivia quando eu tinha um salário de 10 mil. Acho que eu não fiz grandes alterações ali. Para não dizer que não fiz, eu me dava o luxo de pegar voo, né? De São Paulo a Goiânia e voltar para São Paulo todo fim de semana. Eu acho que é muito caro, né? Para a maioria das pessoas ali. Esse trajeto eu fazia isso com determinada frequência e sempre gastei muito dinheiro me alimentando. Então, eu conheci boa parte dos melhores restaurantes do Brasil nesse período de tempo, quando eu ganhava esse dinheiro ali. Então, pra mim, não mudou muita coisa nesse período de tempo. E eu sei que tem gente... Pra você ver, né? Comer é muito bom, né, cara? Impressionante a possibilidade de ir ao mercado hoje e não
não ficar escolhendo tanto pra você comprar uma coisa de qualidade, uma coisa que você quer comer, sabe? Um macarrão de qualidade, um feijão de qualidade, um bom molho, pra você comprar uma boa carne, sabe? Você poder ter essa escolha, ela é muito fruto também da prudência que você tem, né, cara? Quando você observa o seu próprio bem-estar, você passa a analisar coisas que são desnecessárias. As pessoas às vezes acham que, porque tá barato, porque teve promoção, eu tenho que comprar. Nossa, essa camisa saiu promoção, pô, ela custava R$150, agora tá custando 99, eu tenho que comprar. Cara, tem mesmo que comprar. É isso que vai te satisfazer. Às vezes você vai comprar a camisa, daqui a meia hora você não liga mais pra essa camisa. Às vezes você nem vai usar ela direito. Então, é uma questão de consciência nos próprios hábitos, sabe? Gente que ganha muito mais dinheiro do que eu, inclusive nos meus próprios clientes, né? Eu tenho clientes que o cara ganha todos os meses 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de reais. Eu poderia até retirar mais dinheiro das minhas empresas, mas elas ainda estão na fase de adquirir maturidade, assim. Então, eu sei que vários de vocês aí estimam meus ganhos usando a calculadora e vocês vão estimar errado, porque faturamento não é lucro, né? A minha empresa, sim, fatura centenas de milhões, mas não eu. Na vida pessoal, eu não tenho esse tanto de dinheiro. Mas mesmo quando você olha o 1 milhão, que é um recorte que a gente está fazendo aqui, não estou considerando rentabilidade de investimento nem nada, estou considerando salário, quanto você tem ali na conta todos os meses. Se você considerar, são 625 salários mínimos por mês, ou 52 anos de trabalho de um trabalhador comum em um único mês. R$32 mil todos os dias. É um valor absurdo, né? Um salário de um juiz, só que todo dia útil e inútil, considerando que sábado e domingo também você tem essa remuneração. O que acontece? Cara, R$32 mil por dia. O que você faria com isso, cara? Muita gente se vislumbra mesmo, cara. Ganha muito e acha que já tem que ter uma Porsche, tem que ter a maior casa possível, tem que ter uma quantidade de empregados infinita. Mas dinheiro não é infinito não, cara. Eu sou super de acordo com a mentalidade onde você sempre tá prezando pelo futuro. E claro, eu também gosto muito de servir, né? Desde que eu passei a ter um pouquinho mais de condições, muito longe disso aí, óbvio, né? Eu sou um cara de classe média e olhe lá. Mas desde que eu passei a ter um pouquinho mais de condições, eu sempre prezei também por servir, sabe? Pô, servir ao meu filho, à minha esposa, à minha mãe, meu pai. Poder ajudar as pessoas também é muito importante nesse processo. A gente fala mais disso no decorrer do vídeo. Acontece. A maioria das pessoas, quando vão fazer vídeos sobre isso na internet, elas vão falar de Porsches e o que dá pra comprar, ou sei lá o quê. Vou te provocar umas reflexões diferentes com esse vídeo. Sei que não vai ser nada parecido com o que tem na internet. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, deixa o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Eu não gosto de like por pena, nem nada disso. Acho que vale a pena a gente construir uma comunidade se tiver legal pra todo mundo. Não precisa ficar me ajudando com nada, só se funcionar. Porque aí eu sei. Se você gostar daqui e de lá, você dá like aqui e lá também. Você vai gostar do canal dele, é muito bom, cara. Vou deixar aqui na descrição, como sempre, pra você poder acompanhar. O vídeo tá bom, se é melhor parar, até porque eu não gosto desse tipo de vídeo aqui, então já facilita pra mim concordar comigo mesmo, porque eu vejo a falta de like e falo, isso, tô certo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, assim, é que quando você ganha essa quantidade de dinheiro, se você não for maluco, no geral, boa parte disso vai ser investido. Tipo, sei lá, 80% desse valor normalmente vai direto pra investimento, assim, que cai na conta. Eu nem faço nada, eu só pego o dinheiro, coloco ele pra investir. Lanço no diagrama do Cerrado, que é o meu modelo de divisão dos aportes do mês, e basicamente esse dinheiro se acumula. Tanto é que no ano, assim, eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhei investida, porque a rentabilidade compensa aquele tanto que eu gastei, né? Então, o dinheiro ele vai se acumulando. E esse acúmulo, ele vai servir para te trazer um pouco mais de paz, né? De espírito. Quanto mais dinheiro se acumula, no meu caso, mais paz e mais tranquilidade eu tenho, porque mais eu sei que eu poderia viver alguns anos sem trabalhar. Hoje em dia eu já posso viver uma vida sem trabalhar, mas no começo para mim era, poxa, ganhei tantos anos aqui de uma vida sem isso. E aí, o que muda na sua percepção quando você vê tanto dinheiro assim? A primeira coisa que você perde, e que é uma coisa muito útil quando você tem ainda, é a conexão realmente com a realidade da maioria das pessoas. Isso é uma coisa que as pessoas não comentam muito na internet, mas tanto dinheiro te gera uma desconexão completa com os problemas das pessoas, porque a maior parte dos problemas das pessoas estão dentro dos dezenas de milhares de reais e, quando muito, nas centenas de milhares de reais. E aí você vai ter uma dificuldade para conseguir discutir dinheiro com as pessoas. No meu caso,
eu tenho uma facilidade maior para discutir dinheiro ainda, porque tem muitos alunos, eu vejo os problemas das pessoas. Mas quando eu converso com um amigo, por exemplo, e ele tá me contando sobre um relógio que ele comprou ou alguma coisa, essas pessoas já perderam completamente a conexão com a realidade e se tornam pessoas muito idiotas quando você vai analisar a realidade da vida, porque às vezes ele utiliza um exemplo de quanto que ele gastou no aniversário do filho, e fala, meu Deus, isso é um apartamento, né, cara? Mas essa pessoa tá tão acostumada com essas cifras gigantescas que essa pessoa, ela vive como se aquilo fosse o básico que ele precisa para viver. O meu custo de vida está... Cara, olha só, é muito importante isso que ele falou, né? Vou até abrir a câmera aqui para conversar melhor com vocês. Ele tá falando sobre, muitas vezes, enxergar as pessoas fazendo gastos absurdos, né? E ele não conseguindo conversar sobre isso com as pessoas. Eu acho, às vezes, absurdo uma pessoa fazer uma festa muito cara para um filho, sendo que a pessoa não tem o lastro econômico para poder fazer isso, sabe? É uma pessoa que, às vezes, sei lá, tira seus 15 mil reais por mês e resolve, num mês, fazer uma festa de 6, 7, 8 mil reais pro filho, sem ter economizado nada, sem ter procurado fazer nenhuma economia em relação a isso. E isso você pode ver em diversos espectros. Você não precisa ganhar $500 mil e você vê um cara de 150 mil reais gastando 50 mil numa festa. Você pode ver isso nos pequenos nichos aí da tua vida. Tem gente que vive na linha tênue entre a pobreza e a riqueza. O cara ganha bem, mas o cara não consegue ter um dinheiro sequer porque, pra ele acha que é merecedor. Tipo, cara, eu mereço fazer essa festa aqui, eu mereço gastar dinheiro, esse que a mais que eu tenho, eu mereço gastar. Pô, eu ralei tanto pra isso. Merece mesmo, cara? Você acha que é isso que você merece? É de se refletir, cara. Em torno de apenas 100 mil reais. Aí você fica, meu Deus, o seu custo de vida custa 100 mil reais, você tá achando que isso é pouco. Não, a escola do meu filho custa apenas 12 mil por mês, né? Então, essa desconexão com a realidade, ela cria um abismo na convivência. E eu acho que esse abismo é muito negativo pros dois lados, né? Para as pessoas mais ricas, porque elas não conseguem mais ter uma noção de realidade, não conseguem mais compreender o problema dos funcionários deles. E assim, muitas vezes você vai ver essa pessoa dar um conselho para alguém que é um conselho que não tem pé nem cabeça, simplesmente porque ele não entende o valor do dinheiro, né? Essa pessoa vai falar, por exemplo, olha, por que você não junta mais dinheiro? E a pessoa tá ali ganhando um salário mínimo, ele acha que todo mundo agora ganha igual a ele. Então existe uma desconexão completa na realidade dessas pessoas. Um outro ponto que é pouco comentado também na internet é que ninguém ganha esse tanto de dinheiro e somente se sustenta. Então você começa a sustentar um grupo gigantesco de pessoas ao seu redor, né? Normalmente seus parentes que não conseguiram se desenvolver muito bem, uma avó, um primo, um negócio. Então você começa a ajudar várias pessoas de diversas formas. Pelo menos foi... Cara, isso aconteceu comigo, cara. Isso aconteceu comigo. A partir do momento que eu passei a ganhar um pouquinho mais, eu passei a ajudar mais a minha mãe, passei a ajudar mais as pessoas, passei a ajudar mais, porque, cara, às vezes você vive num ciclo onde tem pessoas que te estenderam a mão a vida inteira e, pô, você não quer ver você não quer usufruir uma parada pra você e às vezes não vê essa pessoa contigo, essa pessoa às vezes não pode, não tem possibilidade, pô, você vai lá, paga, sabe? Não tem problema nenhum. Pô, nunca me neguei a, pagar uma conta, às vezes fazer alguma coisa, pô, se eu tô podendo, eu faço. E, assim, poder ajudar meus pais hoje é uma coisa que traz um prazer absurdo. E, assim, eu ajudo com o mínimo, sabe? Pago um plano de saúde pra minha mãe, mando um dinheirinho pra ela de vez em quando, sabe? Mas esse mínimo já faz muita diferença. É claro que se, eu ganhasse cifras astronômicas, eu ajudaria muito mais e ia aumentar essa rede de apoio, né? Porque você acaba aumentando a rede de apoio porque, cara, é tanto dinheiro que você ganha, pô, por que você não vai ajudar, sabe? Por que você não vai colaborar, né? Você acaba, pô, se comovendo e comparecendo com outras situações. É normal. Assim pra mim, né? As pessoas vinham até mim pedir ajuda e daí você vai ajudando, porque não tem muito o que fazer com esse tanto de dinheiro também, você vai ajudando ali uma pessoa, paga uma faculdade pra um, paga uma faculdade pra outro, ajuda a construir uma casa, dá um empréstimo sem juro, toma um calote de um parente, normal, faz parte da essência de ter esse tanto dinheiro assim. E você também vai meio que perdendo a organização com relação a se as coisas são baratas ou são caras, né? Porque um menu de restaurante de R$1.000, diante de 32 mil por dia para gastar, ele se transforma numa coisa que não tem lá muito valor. E isso é muito ruim também. Essa é uma parte complicada, porque às vezes você chama alguém para jantar junto com você, etc. E você tem que tomar cuidado, tem que ficar se policiando ali para prestar atenção para você não ser um rico intragável. Tem muito rico que é intragável. A pessoa se esquece que as outras pessoas ao redor dela não têm dinheiro, né? E aí essa pessoa muitas vezes chama as pessoas para fazer as coisas de última hora, chama pro aniversário de última hora, sem avisar, mudando o cronograma de toda a vida de todas as pessoas ao seu redor. Então, uma coisa
coisa que você precisa se lembrar é que quem enriqueceu foi você e não todo mundo que convivia com você, né? Daí você tem que ter a simpatia de se lembrar na hora de convidar as pessoas para irem a algum lugar, de pensar que elas gostariam de pagar a própria conta. Então faz sentido quando você vai chamar um amigo para sair, você não colocar um lugar que vai ser extremamente caro, etc. Chama seu amigo para ir no boteco, chama seu amigo para almoçar no lugar normal, porque para você perde essa referência do dinheiro. Eu vejo muitos amigos. Cara, olha só, ele tá falando sobre o âmbito da riqueza, né, B? É claro que o ciclo social dele é completamente diferente do nosso. Mas, cara, tem muita gente que só por ganhar um pouquinho a mais, o cara não parou pra raciocinar que as outras pessoas do ciclo dele não estão ganhando esse a mais, tá ligado? E só pra... Como é que eu posso dizer? Pagar de gostoso mesmo, chama as pessoas pra lugares que são meio inalcançáveis, lugares meio... Pô, sabe? Tipo, a pessoa tem a possibilidade de ir num boteco, de trocar uma ideia com um amigo, que, pô, o que realmente vale é essa proximidade, é você estar junto com a pessoa que você gosta. E o cara quer ir no melhor bar, o cara quer ir no melhor restaurante, aí chama o amigo pra isso, sabe? Tipo, perde um pouco a noção, perde um pouco a mão, sabe? Tem gente que você vê com essa personalidade, com esse tipo de atitude, e você tem certeza que essa pessoa, se ganhasse muito mais, você ia ser basicamente esquecido, porque essa pessoa perde a noção, perde as raízes, sabe? A gente que veio do pó, que não ganhava nada, pô, eu que morei em favela, uma série de coisas e dificuldades que passamos, né, cara? Pô, eu tenho noção, cara, assim, por mais que eu ganhe um pouquinho a mais hoje em dia, pô, eu não perdi minhas raízes, e se amanhã meu salário de hoje dobrar, triplicar... Eu não vou perder isso, né, cara? Porque o que vale é a presença do amigo, é a conexão, sabe? E o dinheiro jamais vai me impedir de sentar no boteco, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, bater um papo. Porque é isso que é a essência da vida, é o que faz ela ser maravilhosa. Amigos, né, que eu tenho, e que ganharam mais dinheiro, até mais dinheiro do que eu, e que outros amigos nossos que não enriqueceram odeiam eles. Por quê? Porque eles sempre são intragáveis, assim, chamam as pessoas para coisas muito caras e não se preocupam com avisar com antecedência e ficam com conversa que não faz sentido nenhum. Vai passar no novo aonde? Aí o cara vem com a conversa pra você que vai passar no novo em São Bart's, na frente de um maluco que simplesmente não tem dinheiro e ele tá convidando as pessoas de maneira que elas não têm como aceitar, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam, mas no Brasil eu odeio o rico, mas é porque você pode estar sendo só inconveniente, né? Então eu vejo muitas pessoas que não conseguem se relacionar muito com a quantidade de dinheiro que elas ganharam. Outra coisa é que a felicidade necessariamente, depois de certo número de dinheiro, ela não tem mais nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Então, se você tem 1 milhão todos os meses, você tem 500 mil todos os meses, você passar a ter 5, você não vai ficar 5 vezes mais feliz. Na verdade, o dinheiro, ele passa a ser só um número, é um dígito na conta, porque não tem muito mais o que comprar também dentro de um horizonte normal, a não ser que você queira comprar aviões e coisas que essas brincadeiras de rico, né? Que eles vão empolgando, eu quero um Gulfstream, o outro quer um... Dentro do horizonte de coisas compráveis, então, eu quero uma roupa, quero ir no cinema, quero ir no restaurante, quero viajar para tal lugar, essas coisas são todas muito compráveis e você não precisa mais se organizar com relação a elas. Mas isso, ao contrário de te trazer felicidade, isso te traz uma espécie de ansiedade também, porque o ponto é, quando você tem que juntar dinheiro para algo, quando você tem que se esforçar, fala assim, olha, agora eu vou me esforçar para poder trocar meu carro, vou me esforçar para poder comprar uma casa. Essas coisas, elas criam metas na sua vida, que são metas duradouras, né? Você tem um período de tempo em que você fica ali juntando dinheiro para fazer tal coisa. Quando você simplesmente acorda de manhã e fala, vou comprar o videogame tal, e você compra e ele se materializa na sua frente, a chance de você se interessar por ele é pequena. Então, se você não tomar cuidado e não dosar a quantidade de dinheiro que você vai usar, a sua vida tende a ficar um pouco sem sentido em alguns aspectos, né? Então, o que vai fazer mais nexo para você, e é uma coisa que ninguém te avisa, é você mesmo se impor regras ali, falar, não vou sair comprando coisa fora de época, sem motivo nenhum, né? Não vou ali... Eu acho que outra coisa que deve ajudar muito nesse aspecto é o fato de você ser uma pessoa que gosta de servir as outras, sabe? Porque a partir do momento que você não tem dificuldade para comprar as coisas, né? Eu acredito que ajudar os outros se torna mais gostoso do que você comprar uma coisa para si. Porque a partir do momento que o videogame fica acessível, você instala, ele aparece. O carro fica acessível, você instala, ele aparece. Quer viajar para qualquer lugar do país, instala, consegue ir. A partir desse momento, as coisas perdem um pouco o sabor, né? Ele tá falando muito sobre esse sabor
viagem, o sabor videogame. Porque muita gente, cara, passa, sei lá, cara, fala assim, cara, esse Natal eu vou comprar um PlayStation 5. Então o cara passa o ano inteiro fazendo economias, o cara cria uma meta, o cara fala assim, cara, eu vou fazer um trabalho extra e esse trabalho extra vai me dar a verba suficiente para eu comprar um PlayStation 5. Então a recompensa por essa força de vontade que você tem que ter para poder economizar e chegar ao teu objetivo, pela quantidade de trabalho que você tem que fazer, a recompensa é o que faz essa batalha toda ter valor. E a partir do momento que essa batalha não existe mais, porque tudo é muito acessível, tudo é muito fácil, a partir desse momento eu acho que você cai realmente nessa armadilha, né? Que você tem que se preocupar bastante, que é a armadilha do consumismo desnecessário. E eu acho que quando você passa a servir outras pessoas, que você consegue ajudar, consegue, sabe, estender a mão, você passa a ter outro propósito. E isso meio que te auxilia nessa questão. Eu não sei muito bem porque eu não sou rico, né? Mas eu acredito que seja assim. Acordar de manhã e meter o louco e despirocar e me dar um presente que eu não merecia. Então, no geral, você vai ter que criar uma expectativa de merecimento. Eu crio relacionada a coisas do trabalho. Ó, se eu trabalhar bonitinho esse mês, esses 6 meses, eu faço igual quando era com a minha mãe. Aí no meu aniversário eu vou lá e compro um videogame, ou alguma coisa nesse gênero. Porque se você começa a comprar qualquer coisa, realmente a vida vai ficando meio vazia demais, né? Possuir um monte de objetos não tem nada a ver com felicidade. Uma coisa que eu tento fazer sempre, assim, pra equilibrar também é quantos % do meu dinheiro eu uso para fazer outra pessoa feliz. Eu fico calculando a métrica ali e tento equilibrar metade. Então é metade para mim, metade para os outros. Que daí você não fica uma pessoa totalmente egoísta também, porque é muito comum que o dinheiro te deixe isolado, ao contrário do que as pessoas possam parecer, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais isolado você fica com relação às outras pessoas. Porque o dinheiro, ele monta uma barreira mental que, se você seguir a risca ele, que você não sabe se as pessoas estão perto de você por causa dele, porque o dinheiro é um imã, assim, parece uma força gravitacional, né? Em volta de alguém com muito dinheiro sempre tem muita gente, seja trabalhando, seja nas amizades mesmo. E se essa pessoa não tomar cuidado para separar o que são essas relações, ela vai se isolando cada vez mais, porque com o tempo a pessoa começa a não confiar em mais ninguém, porque ela começa a pagar pelas relações dela, né? Você vai ver muitos ricos que a pessoa não consegue ninguém ao redor dela se ela não estiver pagando contas homéricas. Você vai ver isso com determinada frequência. A pessoa que ela tem que ir num restaurante caro e chamar 2.000 pessoas para estar no restaurante, senão ela não consegue amizade, não consegue ninguém para ir tomar uma com ela num boteco da esquina, porque é isso, são pessoas meio intragáveis também, porque o dinheiro vai te fazendo ficar cheio de vontade demais, né? Quando todo mundo começa a te atender com relação a tudo, né? Você acha que manda em todo mundo, porque imagina, no dia a dia o cara que estaciona seu carro, o cara que conversa com você, a mulher que trabalha na sua casa, sei lá quem que cozinha na sua casa, então uma quantidade dessa de dinheiro faz um monte de gente ser gentil com você pela quantidade de dinheiro que você tem, e você se acostuma à gentileza e você não tá mais acostumado a relações verdadeiras. As relações humanas normais, elas vêm junto com críticas, né? Se você conviver com seu pai, com sua mãe, tá ok? Vocês se amam, mas vocês vão brigar. Se você conviver com um amigo normal, ele vai te mandar tomar no c... pra outra. Se você fizer uma piada errada com ele, ele vai te tomar no c... Só que o dinheiro vai te cercando de gente que nunca te manda tomar no c... Vai te cercando de gente que diz sim senhor pra praticamente qualquer coisa que você diga, pros absurdos e rir das suas piadas sem graça. E aí, com o tempo, quando você vai conviver com outras pessoas mais ricas, esses ricos que vivem somente cercados por funcionários, etc., eles não conseguem conversar. É muito louco, porque ele... Eu acho que aí é uma questão de observação em relação às pessoas com as quais você se relaciona, né? É claro que quando você tem muito dinheiro, você vai viver cercado de gente que simplesmente vai te bajular só porque você tem grana. E é isso que eu sempre coloco em pauta, né, cara? É voltar para as raízes, né? Existem amigos, pessoas, familiares, uma série de pessoas que valorizam você por quem você é. E a partir do momento que você consegue enxergar isso, é importante para você se blindar de relações fúteis. É claro que você vai ter relações fúteis e às vezes até tirar vantagem dessas relações fúteis, né? Se você, sei lá, for solteiro, você vai encontrar uma porrada de mulher interesseira. Às vezes tu tá solteira, beleza, tu vai ali, aproveita, consome, se diverte, vai embora e tá tudo bem. Então, assim, é saber dosar, saber entender, que eu acho que aí você consegue viver um pouco melhor sendo muito endinheirado, né?
eles não têm essa capacidade mais de conversar, eles não se aguentam. É muito comum você ver uma mesa de 5 ricos assim, que eles não se toleram mais, porque aí um fala uma coisa, o outro fala outra coisa diferente, e como eles estão acostumados aos dois, alguém tem que abaixar a cabeça e concordar com eles não se bicam, daí eles se odeiam. Mas você vai conseguir perceber que isso acontece bastante. E o dinheiro não é um assunto que você possa conversar abertamente, né? Não pelo menos no Brasil, eu não sei como é que é ser rico em outros países do mundo, mas falar sobre dinheiro gera uma antipatia imediata de todo mundo que está ao redor, né? Então, é o que eu tô te falando, é um lugar muito isolado. Apesar de parecer um lugar com muita gente, tem muita gente em volta mesmo, é um lugar muito isolado no sentido de conversas mais profundas, de um diálogo de verdade, assim. Dificilmente você vai conseguir expandir o seu círculo de amizades depois que você atinge determinado valor. É muito difícil. Os meus melhores amigos ainda são as pessoas que eu conheci quando tinha menos grana, quando não tinha tanto dinheiro, são os meus melhores amigos, ou as pessoas que têm muito mais dinheiro que eu. E aí, você convive ali com essas pessoas, porque não é porque você quer, porque realmente fica mais simples de você compreender as dores daquela pessoa, o lugar que aquela pessoa tá. No geral, vocês são assim também. Se você reparar, quando você é classe média, seus amigos são todos meio que de classe média também. Quando você é classe média alta, seus amigos são todos meio que de classe média alta. Quando você é pobre, seus amigos são todos pobres também. Então, no geral, as pessoas convivem com pessoas similares a ela, porque é muito mais fácil você ter um rolê, né? Porque imagina, seu amigo chega pra você e fala, nossa, hoje eu tava pegando um ônibus e tudo. Daí você fala assim, eu também estava preso no engarrafamento dentro da minha Ferrari, né? Não que eu tenha uma Ferrari, acho isso idiota, mas mas é um assunto meio difícil, né? A amizade fica meio complexa de ser suportada ali. Na prática, você vai levar um tempo, desde que você ganha dinheiro, para entender o que o valor na sua conta significa também. Porque esse dinheiro, você vai ganhando, vai trabalhando e tal, e principalmente o que é oriundo de trabalho, né? Imagina quando alguém ganha uma baba de dinheiro assim, numa herança, alguma coisa diferente. Mas quando você começa a ganhar um dinheiro que você trabalhou, você tem muita cautela por aquele dinheiro, né? Não é uma coisa que você quer sair gastando feito um idiota, assim. Não é uma coisa que você quer gastar de maneira errada. E a primeira vez que você diz pra alguém a quantidade de dinheiro que você tem, sei lá, isso é uma coisa que é meio rara. Na minha vida, eu disse pra 2 pessoas a quantidade de dinheiro que eu tinha. Nunca... Aí que você se engana. Tem gente que ganha dinheiro assim, passa a ganhar uma baba e esquece que o mundo existe, tá, cara? Eu conheço gente que foi do céu ao inferno em meses, né? Eu que trabalhei no Facebook Game, onde as pessoas ganhavam muito bem, né? Existiram diversos criadores aí que, pô, pegaram dinheiro, tudo que ganhavam e torravam, tá ligado? Eu ganhava lá, eu comecei ganhando 6 mil reais, o meu topo de salário lá foi 12 mil reais, que era um salário absurdo, gigantesco, e eu fiz questão de economizar na época, fiz questão de economizar. Eu ganhava 12, vivia com 5. Eu ganhava 6, vivia com 3. Foda-se, não interessa. Eu fiz questão de economizar, até porque a gente vive uma vida que a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tá aqui trabalhando, mas não sabe se amanhã o público não vai gostar mais da gente, se a gente não vai ter mais oportunidade de conversar com ninguém, se as pessoas não vão mais aderir aos conteúdos que você faz, as pessoas não vão achar mais você criativo, enfim. Pode acontecer N fatores. E a gente tava no Facebook, num local isolado, né, cara? Não era uma Twitch da vida, um YouTube, onde você tem mais, entre aspas, projeção. E, pô, eu tinha medo, né, cara, de ser demitido, de ter uma quebra de contrato aí, e ao mesmo tempo tá com a mão na frente e outra atrás. Então eu sempre economizei, sempre... Até quando eu saí do Facebook, eu tinha dinheiro pra ficar 1 ano sem trabalhar. Porque eu economizei cada centavo. Eu não comprava uma camisa pra mim, cara. Então, assim... Mas conheço pessoas que fizeram o dinheiro evaporar. Era papo de ganhar 20, 30 mil reais por mês e gastar 20, 30 mil reais por mês. Foda-se, com balada, bebida, roupa, tênis, com carro, financiar uma porrada de coisa. Pô, loucuras. Disse pra ninguém, assim, em público, né? Mas eu disse pro meu irmão, e aí meu irmão é um trabalhador comum, assalariado. Outro dia, ele me perguntou, a gente tava bêbado em casa, assim, e daí pra você ver, o tanto que dinheiro é uma coisa engraçada, né? Seu irmão, que você viveu junto a vida inteira, não tem coragem de te perguntar especificamente quanto dinheiro você tem, porque ele acha que essa é uma pergunta meio complexa. E eu não me importava de responder. Mas daí eu tava sentado com ele na mesa, assim, de casa, aí eu falei o dinheiro, ele falou, meu Deus. Eu falei, tanto dinheiro. Ele falou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu sei lá, cara, tá aí na conta, tá vivendo, né? E daí todo ano a gente viaja junto e tal. Daí, um tempo depois, a gente tava na Noruega, a gente foi pagar um táxi, o táxi custava, sei lá, estava num lugar, Somaroy, uma ilha isolada, assim. Acho que o táxi custava uns 12 mil reais, era isso. Esse era, inox, era um valor até aceitável, mas era uns 12 mil porque ele ia ficar com a gente ao longo do dia inteiro, assim. E daí o Caio, assalariado, imediatamente preocupado, ele ficou assim, puta que pariu.
não dá pra pagar isso aí não, a gente vai ter que pegar o ônibus, rolê, esperar vir amanhã de manhã. Eu falei, cara, nós estamos indo agora, a gente vai pegar um táxi. Ele falou, não vou entrar num carro de que custa 12 mil reais, eu falei, não vou, eu me recuso. Eu falei, cara, vai mudar incríveis meio-dia do meu trabalho, então não vai lá fazer muita diferença, né? Vamos logo, porque se eu perder o dinheiro que a gente veio até aqui é muito pior, porque eu tinha que pagar o hotel e tudo quanto é coisa. Eu falei pra ele, o dinheiro tava muito pior, mas eu sei que ele foi o caminho todo revoltado. Ele ficou assim, eu trabalho 15, 20 dias do mês porque eu ganho bem pra ganhar essa quantidade de dinheiro que você pagou numa porra de um carro que a gente nem queria, né? Que a gente podia ter só ficado quieto e esperado. Eu falei, cara, um dia a menos, né? Ia ter feito muita diferença. Mas então a gente demora a entender o que esse valor significa. Essa foi, eu acho que foi a coisa que mais gastei dinheiro de maneira idiota na minha vida, assim, e porque era pros outros. Sinceramente, se fosse só pra mim, eu não teria coragem de gastar, porque também eu sou meio mão de vaca, às vezes, com algumas coisas. Quando é pro... Caralho, eu sou igualzinho, mané. Caralho, eu sou igualzinho. Eu tenho pena de comprar as coisas pra mim, cara. Eu tenho pena. Muitas vezes eu quero comprar uma coisa pra mim, eu tenho pena de gastar o dinheiro. Eu vou lá e falo assim, às vezes eu tô, sei lá, eu tô andando no shopping. Aí eu passo numa loja, eu gosto muito de perfume, né? Aí eu passo numa loja de perfume, aí eu entro por curiosidade, assim, pra ver, né? Falo, pô, deixa eu sentir o cheiro desse aqui. Falo, nossa, muito bom. Pô, quanto custa? Pô, 550, 650. Eu falo, pô, eu preciso mesmo de perfume. Pô, eu tenho 4 perfumes em casa. Pra que eu vou comprar o 5º? Qual é a necessidade? Eu viro as costas e vou embora. Mesma coisa, eu vejo camisa. Às vezes eu quero comprar uma camisa minha, que eu ando com as camisas fuleiras da Taco, eu nem ligo. Tenho problema nenhum. Mas às vezes, né, cara, eu até vejo o meu armário, às vezes eu tenho vontade de pegar metade das camisas e doar. Eu já fiz isso pelo menos umas 2 vezes morando aqui. O armário lotado, pega as camisas, doa. Pega as camisas, doa. Sabe? Porque, mano, preciso de tanta camisa. Eu uso, caralho, 5 camisas na minha vida. Eu trabalho em casa, eu tô aqui sentado, cara. Por que eu vou precisar de tanta camisa? Eu preciso de camisa, sei lá, pra ir treinar e acabou. Entendeu? É isso. Eu tenho pena de gastar dinheiro. Os outros eu não me importo, mas quando é pra mim eu me importo. Então, normalmente eu só gasto muito dinheiro porque eu coloco os outros como desculpa. Eu coloco um monte de gente em volta pra eu gastar dinheiro com as pessoas, porque pra mim mesmo eu não gosto. E é isso, traz então essa tranquilidade diante da vida, assim. Eu gosto muito de ter ganhado muito dinheiro, não pelas coisas pra comprar nada, mas porque, sei lá, tem muita coisa legal que dá pra você fazer. Sempre que eu vejo alguém na rua vendendo alguma coisa e tal, você vai lá e compra tudo. Puf, aí não muda nada, né? É muito você compra legal. tudo e a pessoa fica feliz, você faz a felicidade da pessoa e pra você não muda absolutamente nada. Outro dia eu dei uma moto pra um cara que tava no iFood de bicicleta na chuva, fiquei com dó, falei, cara, toma uma moto. E não mudou nada na minha vida. Moto. E aí dá pra você fazer isso várias vezes, né? Eu acho isso muito incrível. Dar uma casa pra alguém. Já viu alguém quando a pessoa ganha uma casa? Pariu. Já deu uma casa pra uma pessoa. Então, não só pra uma pessoa, isso, já deu uma casa pra uma... Nem sei. Muita gente. Então, deve isso é uma coisa que boa. é uma coisa alegre, né? E além de tudo, quando você ganha 1 milhão por mês, pelo menos no meu caso, como eu construí uma empresa, um monte de gente ao meu redor ganha a mesma quantidade que eu, ou frações disso, né? Tipo 10%, 20%, 30%. E aí você vai vendo um monte de gente ficar rica também. Um monte de gente muito rica, que você fala, meu Deus, se esse maluco é rico, né? Imagina o quão rico eu sou, que é assim que você pensa, né? Você fala, se eu que criei esse dinheiro, imagina o tanto de dinheiro que eu realmente não ganhei. Então, essa é uma coisa muito legal, você se conectar com esses desafios novos e com essas coisas assim, saindo um pouco dessa ideia, né? De que você pode ter uma mansão, sei lá o quê e tal. Porque tudo isso também, sei lá, é meio uma preguiça, assim. O que eu gostava quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu gostava de acordar de manhã e ter gente que tinha feito meu café da manhã. Achava muito útil. Acho que eu vi muita propaganda da Globo. Daí depois eu percebi o tanto de comida que eu jogava fora, eu comecei a achar ruim. Eu não gostei. Acho que foi a coisa mais... Sabe, acordar e aí já tem uma mesa de café da manhã posta. Eu achava elegante aquilo. É bonito. Bonitinho você comer essas coisas. Eu falei isso pra Raíssa essa semana, cara. É bom. Se algum dia a gente ficar rico, vai ser a coisa que eu mais quero. Que eu adoro ir pro hotel só pra tomar um café da manhã. Então, eu fiz isso por um tempo. A Raíssa deu essa ideia. Então a gente não vai ter empregado. A gente vai pro hotel e toma um café da manhã no hotel, que já vai estar... muito trabalho. Então, não tem desperdício. É isso. É melhor. No hotel faz mais sentido. Mas eu gosto disso. E aí eu gosto de dormir em hotéis diferentes. Eu gosto de viajar. Basicamente é isso que eu faço com o meu dinheiro. E no geral, como é ganhar 1 milhão, muito longe do estereótipo, né? Da galera de internet. O pessoal, os comunistas, fala que rico não trabalha. Eu trabalho todo dia. Você vê aqui no escritório todo dia, você vai me ver aqui. E aí quando alguém fala, trabalho todo dia mesmo. Se você vier aqui, você vai me ver trabalhando todos os dias. Agora, tem uma diferença, né? Porque quando você é mais quebrado, você acorda às 5 da manhã. Eu acordo 8, cansado, né? Aquele 8 da manhã, tranquilo. E aí eu fico aqui no escritório até eu cansar e vou embora também. Então, dependendo do dia eu canso 19, dependendo do dia eu canso 17, dependendo do dia eu canso 21, dependendo do dia eu não canso, daí eu fico aqui infinito. Então, essa é uma coisa muito boa, assim. Mas não tem nada a ver com o que dizem pra você. Você não vai resolver. Cara, impressionante, né? Muito legal que ele fala em ser rico com uma naturalidade
muito grande, sem aqueles clichês que você ouve, né? Coach financeiro, uma porrada de gente falando, não, porque eu acordo 4 da manhã e vou treinar, aí eu tomo banho de gelo quando eu volto, tomo um café, entro na empresa, faço meu primeiro coffee break com os meus funcionários, aí eu fico até meia-noite, aí meia-noite eu durmo, acordo 4 da manhã de novo, sabe? Não tem muita firu, o cara tá aí, pô, ele tá rico, ele trabalha todo dia na empresa dele porque, claro, ele quer continuar sendo muito rico, quer continuar ajudando muita gente, quer continuar se ajudando, quer continuar tendo esse patrimônio. O cara trabalha todo dia, mas é aquilo, ele não tem filho. Eu falo, pô, cara, acordo 8 da manhã e se eu cansar 17 eu vou embora, se eu cansar 19 eu vou embora, se eu cansar 21 eu vou embora, ele vai embora a hora que ele quiser. A empresa dele, o ecossistema provavelmente já trabalha por si só, já chegou num patamar onde hoje ele só precisa realmente estar ali observando o que precisa melhorar, quais são as melhores prospecções de cliente, por aí vai, e pronto, só ir alimentando esse sistema, né? Então ele tem essa liberdade para poder fazer a hora dele e valeu. Ver todos os seus problemas da vida, é tudo mentira. Tudo que me falaram sobre essa quantidade de dinheiro, não tinha nenhuma verdade no que me falaram. Você não vai sentir falta de amor verdadeiro, não vai sentir falta de nada disso. Seus parentes continuam existindo, eles ainda te amam e eles ainda te tratam mal do mesmo jeito também. Porque eles lembram de você de quando você era pobre. Então, não vai resolver seus conflitos com seus pais. Não resolve, nem com seus tios. Inclusive, as pessoas começam a te cobrar por mais atenção, e daí qualquer coisa que acontece, eles jogam na sua cara porque você é muito rico. Porque você é rico demais pros seus parentes, né, Juarez? Então... Ele fala, tá rico demais, ele não tem nada a ver com essa merda. E aí tudo é motivo que você tá rico demais. Qualquer coisa que você faça de errado é porque você é muito rico, por isso que você fez as coisas desse jeito. Mas acho que é isso, é a minha impressão. E aí tem toda essa questão também dessas pessoas ser rico, se você quiser entrar no personagem, dá muito trabalho. Eu nunca quis entrar no personagem, mas para as pessoas você fingir que você não é novo rico, né? Eu quero que saiba que eu sou novo rico pra ninguém pensar que eu herdei meu dinheiro, eu trabalho pra ganhar. Então eu tenho um comportamento sempre mais brega do que a média pra garantir, deixar claro pra aquele galera rica que eu não herdei meu dinheiro, né? Porque as pessoas sempre me perguntam, você estudou onde, né? Morou onde? Daí eu falo que eu estudei no Liceu de Goiânia, só pra deixar claro pra eles. Falar, tá, então seu pai trabalhava com o quê? Eu falo, pô, meu pai trabalha na feira, vendendo quadro. Minha mãe trabalhou na feira um tempo também, vendendo cupcake, depois virou fotógrafa. Eu quero deixar claro isso, eu não entro nessas competições pra parecer que eu sou muito elegante e sei lá, nunca gostei dessas coisas não, mas tenho meus amigos que fizeram isso muito bem, que se tornaram ricos old money aí, né, que aproveitaram as tradições familiares ali e foram mudando, criaram um personagem pra si mesmo. E funciona bem. Mas não é muito meu rolê não, né, começar a escrever, não, que nas minhas férias em Aspen, eu não sou dessa pessoa que eu cito. Cara, se algum dia eu for milionário, eu provavelmente não vou ser esse tipo de pessoa, cara. Eu não consigo... Cara, eu mal consigo me encaixar hoje em dia, mal consigo ter amizades hoje em dia com outras pessoas. É muito raro ter uma conexão de verdade com outra pessoa. Pra mim, hoje em dia, é extremamente raro. Quanto mais os anos passam, mais ranzinza eu vou ficando, mais chato eu sou e mais criterioso com amizade com ter amizades eu sou. Os meus amigos são amigos antigos, são amigos de mais de 20 anos. São amigos que eu conheço desde a época que eu era muito, muito, muito fodido. Fazer novos amigos hoje, pra mim, é uma dificuldade imensa. Eu não sou um cara antipático, mas eu sou um cara extremamente criterioso. Eu hoje, pra fazer uma amizade, pra trocar uma ideia com a pessoa e ter essa conexão que pode gerar uma amizade, eu tô sempre com 2 passos pra trás, cara. É muito difícil fazer amizade. Quanto mais velho você fica, mais difícil fica. Eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto muito de fazer um churrasquinho pra mim e pra minha família. Eu gosto muito de estar aqui no meu ambiente. Eu gosto pouco de sair, de conectar, de ir pra rua, sabe? Eu tenho pouco essa mania. Eu não tenho essa mania, eu não tenho esse costume, né? A palavra é costume. Enfim, eu tô sempre em busca mesmo de evoluir sozinho. E é difícil, né? E se eu fosse muito rico, eu provavelmente manteria essa essência. Provavelmente eu ia gostar de sentar no boteco com os meus amigos, ir lá no Rio de Janeiro, poder visitar a casa dos meus pais, fazer um bom almoço, sabe? Levar meus pais pra fazer um bom passeio. Isso eu ia gostar demais.
isso não. Quando eu tiro férias, inclusive, eu levo um monte de gente junto comigo também, todo mundo meio de classe média, pra poder balizar minhas férias e não gastar dinheiro demais. Que eu também acho isso meio exagerado. É basicamente isso. Pra mim, ser rico é uma coisa mais divertida do que não divertida. Isso é óbvio, né? Porque ter dinheiro é mais legal do que não ter. Não dá tanto trabalho assim. No geral, acho que a maior parte mais difícil seria investir o dinheiro. Eu trabalho com isso, não tenho muita dificuldade também. E a parte que seria menos agradável, assim, essas pessoas se aproximando por interesse e tal, mas nem sempre é ruim também, não. Se você for solteiro, você come também. Aí, ó. Bacana também, não vai te incomodar. Só não vai acreditar nisso, né? Tem gente que acredita nas coisas, nas pessoas que se aproximam delas por interesse. E aí, se você quiser acreditar também, porque às vezes é uma verdade mais confortável, né? Quiser acreditar que você é legal, também acredita também, que tem mal nenhum, né? A distribuição de renda. A pessoa fala que você é lindo, você acredita. Nunca foi lindo na vida. Aí ganha uma baba de dinheiro, de repente fica bonito. Fica lindo. Fica garboso, né? Tem quem acredite. Mas é isso. Um vídeo completamente sem nexo. Influência do Brenão. Eu fiz o oposto dele. Ele fez mó filosofia de vida e tal. Falei aqui só coisas que não servem para absolutamente nada. Serve. Cara, fantástico, cara. Tudo que você falou serve muito, cara. Serve muito. E eu escolhi esse tema justamente, cara, porque eu queria começar muito o canal dessa maneira. Eu já tinha visto um pouco do vídeo. Eu vi metade do vídeo, mais ou menos, né? E eu falei, cara, esse vídeo dá um bom react pra trocar uma ideia com a galera e falar sobre. Eu acho que é um bom pontapé inicial no canal de corte, porque o que você vai ver aqui, meu amigo, é não só isso. A gente vai falar sobre tudo, cara. A gente vai falar sobre futuro, a gente vai falar sobre trend, a gente vai falar sobre entretenimento de maneira geral, cultura pop, games, tudo que eu tiver a fim de falar vai ter nesse canal aqui. Vai ter notícia de última hora, vai ter uma porrada de coisa que eu vou estar a fim de falar e vou trazer, porque eu queria que esse canal fosse algo que dissesse quem eu sou pra você que tá me assistindo. Porque no outro canal, lá do YouTube, que é o canal Bobzera, que era o antigo corte do Bobzera, lá é um canal mais de entretenimento, de humor, pra você dar risada. É um canal pra você se sentir, porra, feliz. E aqui, muitas vezes, eu vou falar com você, você não vai ficar feliz, mas você, pô, vai pensar, falar, caralho, aquele papo do Bob lá, pô, interessante e tal, não sei o que, pô, concordo, discordo, pô, vou comentar, acho maneiro, não acho maneiro. Então é isso, são vídeos mais longos, vídeos onde a gente vai poder bater um papo e eu vou trazer a minha visão das coisas pra vocês, seja ela no âmbito da cultura, do entretenimento, da tecnologia, das relações sociais, enfim. Seja em qualquer âmbito, eu vou trazer um vídeo bacana pra você e eu tenho certeza que esse vídeo agregou alguma coisa pra tua vida. Fechou? Um abraço, a gente se vê no próximo. Tchau.